Boa noite, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Vamos começar orando, falando com o nosso Deus nessa noite. Nosso Deus que é um Deus tremendo, um Deus que está sempre presente em meio à nossa vida, em meio à nossa história. Depois nós vamos abrir nossas Bíblias no Isaías, capítulo 6. Mas antes vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo, Deus querido, Tu és um Deus maravilhoso, um Deus eterno, um Deus excelso, um Deus de grande poder, magnitude. Tu és um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Pai eterno, nós Te louvamos, engrandecemos ao Teu santo nome. Tu que és um Deus completamente santo, Pai. Quando nós contemplamos a Tua face, vemos, ó Pai, o Teu poder, nós ficamos extasiados, ó Pai, e perplexos também com a nossa maldade, com o nosso pecado, Pai. Por isso, Pai, em nome de Jesus, compadece de nós, ó Pai. Permaneça conosco, Pai. Tenha misericórdia das nossas vidas. No nome santo de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Isaías capítulo 6, nós vamos ler do verso 1 até o verso 8. Isaías capítulo 6, do verso 1 ao verso 8. Diz assim a palavra de Deus: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ele tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Louvado seja Deus, queridos, pela sua palavra, que é a palavra de Deus falando sobre a adoração celestial. E nós agora vamos estar adorando a Deus, cantando louvores ao nosso Senhor, ao autor e consumador da nossa fé, o nosso Deus. Vamos estar cantando louvores ao nosso Senhor nesta hora. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu
nada pode me impedir, eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te,
que já cantamos louvores, já bendizemos a Deus, vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Jonas. Jonas capítulo 1, nós vamos ler do verso 4 até o final do capítulo, até o verso 17. Uma história que todos conhecem muito bem, o que aconteceu e como aconteceu. Jonas capítulo 1, do verso 4 até o verso 17. Nós estamos fazendo esse estudo de forma expositiva e consecutiva, onde nós estamos aprendendo sobre a vida do profeta Jonas e como aplicar esses ensinamentos no nosso contexto, na nossa vida, na nossa história. Quanto que nós precisamos aprender com o profeta Jonas na palavra do nosso Deus. Jonas capítulo 1, do verso 4 ao verso 17, diz assim a palavra do Senhor: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se ele, o mestre do navio, e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é tua, de onde vens, qual a tua terra, e de que povo és tu? Ele respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se acalme, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Meus irmãos, é belíssima essa não é uma história, essa realidade, né, do profeta Jonas. E de fato o profeta Jonas, ele tentou fugir da presença de Deus. Meus irmãos, a pergunta que eu faço é: quanto os cristãos de hoje em dia estão tentando fugir da presença de Deus? E de fato o profeta Jonas, ele apenas tentou, porque é impossível
nós fugimos da presença de Deus. O nosso Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe todas as coisas, ele governa sobre todas as coisas, ele está presente em todos os lugares. O nosso Deus, ele é tremendo, como oramos, como falamos sempre, mas mesmo assim, muitas vezes, nós tentamos fugir da presença de Deus. Tentamos fugir do seu chamado. Tentamos fugir daquilo que ele nos vocacionou para fazer. Então, a primeira realidade que eu vejo aqui nesse texto, quando a gente lê o verso 4, né, vai dizer o quê? Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade, um navio estava a ponto de se despedaçar. É interessante a gente ver isso aqui. Por quê? Porque quando a gente lê do verso 1 ao 3, fala dos motivos dessa tempestade. O profeta Jonas, ele foge, ele tenta fugir da presença de Deus. E quando ele tenta fugir da presença de Deus, ele simplesmente vai para Tarsis, ou tenta ir para Tarsis, mas no meio desse caminho, no meio desse mar, Deus enviou um forte vento, e fez-se o mar uma grande tempestade. A tempestade chegou para a vida de Jonas, porque ele estava fugindo da presença de Deus. É impossível fugir da presença do nosso Deus. O nosso Deus está em todos os lugares. Ele é onipotente. A segunda realidade que eu destaco aqui é que é insano, assim, é surreal, é impensável uma pessoa opor-se, estar contra ao propósito de Deus. É impensável o ser humano tentar ir contra aos propósitos de Deus, porque os propósitos de Deus são infalíveis, eles vão acontecer. É surreal, é insano, é impensável estar contra os propósitos do nosso Deus. Uma terceira realidade esconder-se de Deus é algo insensato, do mínimo. Não tem lógica. Porque o nosso Deus, ele é onipresente. E Jonas experimentou um pouco dessa realidade. É interessante ver que quando a gente vê no desenrolar aqui desse capítulo, no capítulo 1 de Jonas, a gente vê que essa tempestade veio por causa da desobediência de Jonas. E, meus irmãos, eu estava lendo alguns comentários sobre essa questão da tempestade e tudo mais. Olha o que um comentarista vai dizer. Um crente desobediente é um perigo. É uma ameaça aos que estão em sua volta, à sua volta. É um provocador de tempestades. Ou seja, um cristão que é desobediente à voz de Deus, um cristão que não é atento à voz do Senhor, ele é um causador, um provocador de tempestades. Como aconteceu com o profeta Jonas. Jonas tinha que ir para Nínive, ele desobedeceu a Deus e colocou aquela tripulação toda em perigo por causa da sua desobediência. É um perigo. É interessante que quando a gente continua lendo o texto aqui, o verso 4 vai falar dessa tempestade, o verso 5 vai falar o seguinte: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e tudo mais. O verso 6, chegando-se a ele, o mestre do navio lhe disse: que se passa contigo? Jonas havia dormido. Todo mundo estava clamando ao seu próprio Deus e lançavam ao mar a carga para aliviar o barco. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente, diz o verso 5.
Jonas não queria ser percebido. Ele queria estar distante daquilo, ele sabia o motivo da tempestade, ele sabia o que estava acontecendo, mas ele não queria ser percebido, ele não estava ligando para a situação. E é interessante quando a gente vê, tanto no verso 6 como no verso 7, e alguns comentaristas vão dizer que isso é terrível. O profeta Jonas aqui, em vez de falar de Deus, ele recebe uma lição daquelas pessoas, dos ímpios. Ele não prega sobre Deus e ainda recebe uma lição dos ímpios. Que lição era essa? Enquanto os ímpios estavam orando e clamando aos deuses dele, que não existe, Jonas estava simplesmente dormindo. Ele estava agarrado no sono, como foi indagado aqui pelo chefe, pelo mestre do navio. Jonas é colocado contra a parede, o profeta de Deus colocado contra a parede, justamente porque ele não obedeceu a voz de Deus, porque ele não seguiu os caminhos de Deus, assim como pode acontecer nos nossos dias. O cristão que não obedece a Deus, certamente ele vai ser colocado contra a parede. É aquela história, uma vez um pregador disse, eu não sei o trocadilho que ele fez na época, mas ele disse mais ou menos assim: aquele que não evangeliza, o cristão que não evangeliza, ele é evangelizado pelas coisas deste mundo. O cristão que não cumpre o seu papel de cristão durante a sua vida aqui com o seu próximo, ele absorve as coisas deste mundo. Foi isso que aconteceu com Jonas. Jonas, em vez de pregar e falar assim, não, eu sei o que está acontecendo, ele falou isso depois de ser indagado, depois de ser colocado contra a parede. E é interessante a gente ver que quando a gente vai olhando aqui os versos 7, 8 e o 9, eles diziam uns para os outros, lançaram sorte e caiu em Jonas. Não foi por acaso que essa sorte caiu em Jonas. Nada passa desapercebido diante da mão de Deus. A sorte já era de Jonas. Já era de Jonas. Jonas provavelmente já sabia que a sorte ia cair nele. Porque ele conhece a Deus. Ele sabe quem de fato é Deus. Ele reconhece até aqui que Deus é o Criador do céu e da terra. Ele fez o mar. Ele sabe quem é Deus, só que ele não quer obedecer à voz de Deus. E meus irmãos, quando eu paro para pensar nisso, eu caio diretamente nos nossos dias. Quantas pessoas não conhecem a Deus de fato? Tiveram uma vida com Deus. Andaram nos caminhos de Deus. Às vezes fizeram coisas na igreja, participavam. Só que agora já não querem mais. Deus está falando, vai a Nínive. E a pessoa prefere ir para Tarsis. E quando a tempestade chega, muitas vezes se pergunta, mas por que a tempestade chegou? Nós precisamos entender isso, queridos. Precisamos ter essa realidade na nossa mente. E aí o verso 8 vai dizer, colocaram Jonas contra a parede, né? Então lhe disseram, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua? Jonas não responde essa pergunta. Ele simplesmente responde, olha, eu sou hebreu e temo ao Senhor. Ele teme ao Senhor. Ele acredita em Deus, de fato. O Deus do céu que fez o mar e a terra. Ele sabe quem é Deus. Só que a sua prática está divorciada da sua fala. Ele sabe quem é Deus, o Deus que fez o céu e a terra. Ele sabe que Deus é um Deus onipotente, onipresente, onisciente.
ele tem um conhecimento teórico sobre Deus, ele já teve experiências com Deus, mas só que ele está na contramão da vontade de Deus. E isso para o cristão é impossível. Quando nós estamos na contramão da vontade de Deus, o cristão se torna um perigo, um provocador de tempestades. E o texto vai seguir aqui, o verso 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. Jonas é colocado contra a parede. E, meus irmãos, muitas vezes nós também somos colocados contra a parede, principalmente quando a gente não segue a vontade de Deus. E na maioria das vezes nós não gostamos de ser colocados contra a parede, principalmente com aquele que alerta o nosso pecado. E aí depois do verso 11 em diante, uma declaração muito séria isso. Jonas estava até disposto a morrer. Olha só o que aconteceu. Verso 11. Disseram-lhe: que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe Jonas: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Jonas não estava ligando mais. Jonas simplesmente preferia morrer do que obedecer ao chamado de Deus para a sua vida. O problema de Jonas era exatamente esse. Ele conhecia a misericórdia de Deus. Ele sabia o coração bondoso de Deus. Jonas tinha plena consciência de que se de fato ele fosse a Nínive e falasse sobre Deus, Deus iria perdoar os pecados dos ninivitas e iria salvá-los. Mas só que Jonas não queria isso. Jonas preferia morrer do que fazer isso. Jonas não estava com medo disso. Jonas tinha medo da misericórdia de Deus sobre os ninivitas. Para ele, os ninivitas deveriam ser consumidos. Para ele, os ninivitas não deveriam sobreviver porque era um povo mau. E quantos de nós muitas vezes pensamos dessa forma? Pensamos que não existe solução para aquela determinada pessoa. Para que eu vou falar do Evangelho? As pessoas são ruins. Jonas preferia morrer do que obedecer à voz de Deus. E é interessante aqui perceber o seguinte: enquanto Jonas preferia morrer, aqueles homens estavam dando uma outra lição de novo em Jonas e para nós hoje. Os ímpios aqui estavam preocupados com Jonas. Eles estavam remando cada vez mais, porque Jonas deu uma solução para eles. Mas eles não queriam fazer isso. E mesmo sem querer salvar ninguém, Jonas foi usado, mesmo na desobediência, para salvar as pessoas. Olha que coisa tremenda isso. O verso 13 vai dizer: entretanto os homens remavam esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, olha o que eles fizeram. No começo do texto eles estavam orando aos seus deuses. O Deus ali está com letra minúscula no relato bíblico. No verso 14, então clamaram ao Senhor. O Senhor aqui com letra toda maiúscula. Clamaram ao
Adonai, ao Senhor, Criador de todas as coisas. Disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Aqueles homens que adoravam outros deuses, que clamavam a outros deuses, passaram agora a adorar e a orar ao Senhor Todo-Poderoso. O texto vai dizer aqui no verso 16, por exemplo: temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor e fizeram votos. Meus irmãos, mesmo em desobediência, Deus salvou aqueles homens que oravam a todos os outros deuses. Deus usou Jonas em meio à desobediência dele para fazer os seus propósitos. Mesmo Jonas não querendo isso. Então aqueles homens jogaram Jonas, levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar a sua fúria. E aqueles homens temeram em extremo ao Senhor. E começaram a orar e clamar e fizeram votos, ofereceram sacrifício a esse Senhor. E fizeram votos a eles. Então os Jonas é usado mesmo em meio à desobediência dele. E no último verso aqui: deparou o Senhor um grande peixe para que o tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Deus, ele é salvo, ou melhor, Jonas é salvo milagrosamente em meio à fúria da tempestade. Ele foi tragado, engolido pelo grande peixe. E passou 3 dias e 3 noites dentro desse grande peixe. Mais para frente a gente vai ver o que aconteceu nesse grande peixe. Vamos aprender um pouco mais sobre oração. Como devemos orar juntamente com Jonas. Mas a pergunta que eu queria fazer para você essa noite é muito simples essa pergunta. Jonas, ele desobedece a Deus e por isso vem uma grande tempestade com aqueles homens. Jonas, ele estava fugindo da presença de Deus, então ele não queria ser percebido por ninguém, nem por Deus, nem por aqueles homens. Jonas, ele deixa de pregar aos ímpios, muito pelo contrário, ele é indagado pelos ímpios. Jonas é colocado contra a parede, o profeta do Senhor colocado contra a parede pelos ímpios. Jonas, ele estava disposto a morrer, não para fazer a vontade de Deus, mas para fugir da sua presença. Mas mesmo assim Jonas é usado, mesmo em desobediência, para salvar, para falar de alguma forma sobre Deus. Meus irmãos, o que eu queria perguntar para vocês é o seguinte: onde você está? Onde nós estamos? Quem nós somos nessa história toda? Porque nós sabemos a nossa vocação, nosso chamado. Nós sabemos o que nós temos que fazer, como temos que fazer, onde temos que fazer, por que temos que fazer. A grande questão é o porquê nós não fazemos. Nós temos o campo de Araçás, de Guaranhuns, do Jockey,
de Coqueiral, de Taparica, nós temos o campo de Riviera da Barra, de Barra Mares, de Barra do Jucu, de tantos outros lugares que nós temos para proclamar o Evangelho de Cristo. O porquê nós não fazemos? O porquê nós só olhamos para o nosso próprio umbigo? O porquê não escutar a voz de Cristo, de Deus, falando-se vai ao campo? Nós estamos fazendo e vamos começar a fazer uma série de modificações, por exemplo, em Riviera da Barra, uma ampliação do templo, salas novas. O porquê nós não, com afinco, com vontade, nós nos vamos até o campo, ao campo missionário. Muitas pessoas falam de campos missionários. Quando chamam o missionário à igreja, a pessoa fica maravilhada, fica pensando assim, poxa, eu queria estar lá. Mas nós temos Riviera da Barra. Nós temos a nossa igreja, Guaranhuns, Araçás, os bairros em volta. Por que nós não vamos ao campo? Será que nós estamos esperando ser tragado, engolido por um grande peixe e ser regurgitado ao campo onde nós deveríamos estar? Meus irmãos, reflitam nessa realidade, que nós temos um campo, nós temos uma igreja estabelecida, mas nós devemos deixar de ficar olhando só para nós mesmos e nós mesmos e nós mesmos, e nós precisamos sair ao encontro do perdido, no nosso bairro, no nosso vizinho, na nossa rua, em Riviera da Barra. Nós temos o campo. Basta que nós saiamos ao encontro dos perdidos. Que nós não sejamos como Jonas, que ao escutar a voz de Cristo, a voz de Deus, optou em embarcar para Tarsis. E vocês viram hoje o tanto de coisas que aconteceram. Que em nome de Jesus nós peguemos a embarcação correta para Nínive, para nossa Nínive, para proclamar o Evangelho de Cristo. Mesmo que a gente pense e ache, já não tem mais solução para nada disso. Para Jesus Cristo, para o nosso Deus, tem solução. Jonas foi até Nínive, uma cidade grande, com cerca ou mais de 120 mil pessoas. E toda a cidade foi salva pela proclamação da palavra de um homem só, Jonas. Um homem só, Jonas, falou do Evangelho de Cristo e 120 mil ou mais pessoas se arrependeram dos seus pecados. Nós, como igreja de Araçás, somos quantos? 100, 120? Se cada um de nós nos levantarmos com ousadia e intrepidez da palavra de Deus, não na nossa palavra e na nossa vontade, e começarmos a fazer a obra do Senhor no nosso bairro, na plantação em Riviera da Barra, nós vamos colher os frutos da nossa evangelização, porque a mensagem não é minha por mim mesmo, a mensagem é do Senhor. E quem dará esses frutos é o próprio Deus. Pense nessa realidade e vamos com afinco, com vontade, ao encontro dos perdidos, para a honra e glória do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez, vamos colocar a nossa vida diante de Deus. Que Deus esteja abençoando a sua família, a sua casa, para a honra e glória de Deus. Vamos orar mais uma vez.
Pai Santo, Deus de amor, em nome de Jesus, nos coloque, Pai, o desejo de obedecer a Tua voz, ao Teu chamado, à Tua vontade, para proclamar o Evangelho do Teu Filho Jesus Cristo a pessoas perdidas. Que nós não embarquemos para o navio de Tarsis, tentando fugir da Tua presença, sendo negligente com a Tua vontade, mas que nós obedeçamos, ó Pai, e sigamos o Teu caminho, a Tua vontade, Pai, para colher os frutos, ó Pai, não nosso, mas da Tua santa palavra. Pai eterno, em nome de Jesus, permaneça conosco, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Queridos, nós temos um encontro marcado, então, no domingo, às 9 horas da manhã, na nossa Escola Bíblica Dominical. E no domingo à noite, às 19 horas, no nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Vamos marcar lá, a gente está estudando lições preciosas da Palavra de Deus. Então nós temos esse encontro marcado. No domingo às 9 horas, no domingo à noite às 19 horas e toda quarta-feira às 19h30. Para a honra e glória do nosso Deus. Deus abençoe sua vida, sua família. Um forte abraço. Deus abençoe.